Olá pessoal, você acompanha o nosso canal no YouTube, Eletrônica e Telecomunicações em Casa. Eu estou aqui novamente com o receptor. Eu vou aparecer no vídeo e vou falar algumas curiosidades sobre esse sistema. Nós estamos simulando um enlace de satélite e o enlace de satélite, diferente da transmissão analógica que era feita em VHF ou HF em amplitude modulada, o enlace de satélite e o enlace que está sendo feito aqui entre o transmissor e o receptor aqui é feito em frequência modulada. Por quê? Você entrega um sinal mais limpo para o receptor e consegue, com isso, evitar muita interferência, o que não seria totalmente possível no enlace de satélite em amplitude modulada. E o receptor ele demodula em frequência modulada, em FM. Então, tanto o áudio quanto o vídeo está em frequência modulada. Só que para isso tem um custo, tem um preço. Qual que é o preço? Você entrega o sinal para o receptor e ele tem um filtro de largura de banda de frequência intermediária de 17 MHz e 27 MHz. Como é que esse filtro funciona? Cada emissora tinha o seu equipamento para fazer o enlace, o downlink para o satélite e o uplink do satélite até o receptor por meio da antena parabólica. Pressupondo que o sinal chegasse um pouco atenuado, pressupondo que o sinal chegasse um pouco atenuado para a antena, aqui está em 17 MHz. Quando você colocava em 27 MHz, deixa eu só vir aqui. Isso. Pronto. Quando você, pressupondo que o sinal chegava atenuado até o receptor e você mudava o filtro para 27 MHz, você amplia a largura de banda da frequência intermediária, aumenta a relação sinal-ruído proporcionalmente, já que mexendo no filtro você também mexe na relação sinal-ruído, e você conseguia sintonizar o canal. Então tinha canal que transmitia com a banda de vídeo um pouco mais estreita e tinha as emissoras também que tinham seus equipamentos que transmitiam naturalmente com a banda um pouco mais larga. Então se eu passar para 17 MHz aqui, o sinal sumiu, passando para 27 MHz, você conseguia sintonizar o sinal. Então é assim. Então é assim que esse filtro funcionava. Vocês vão ver um pouco de ruído e interferência aí. Vocês vão ver um pouco de ruído aqui porque eu estou mexendo com a antena, apontando, né? Aqui, ó. E tem radiofrequência, o sinal está batendo nas paredes, retornando, o transmissor está transmitindo em várias direções, só que a antena, eu vou aparecer aqui, ó, ela está com uma boa relação, boa rejeição em relação à frente e costas hoje. Por quê? Nós estamos utilizando um prato parabólico, nós colocamos a cantena, o nome dela é esse mesmo, cantena. Essa é a nossa antena em formato de parábola, a latinha, né? E é muito semelhante a uma antena parabólica normal. A diferença é que na antena parabólica você tem alguns elementos que reforçam o sinal. Por exemplo, quando o sinal chega, ele passa por um gás FET, depois ele passa por alguns filtros para selecionar a banda e fixar aquela banda. O oscilador local
mistura as duas frequências, tirando a diferença do batimento dessas frequências. Tem um amplificador de baixo ruído e tirando a diferença dessas duas frequências, você enviava uma frequência na banda L, de 950 a 1400 MHz, ou seja, de 950 MHz a 1.4 GHz. E aqui nós estamos com 1080 MHz, ou seja, 1,08 GHz, e o receptor está recebendo exatamente, eu não sei se dá para vocês verem, mas ele está exatamente no meio da banda, praticamente. Então está no meio da banda, exatamente no meio da banda. Eu fiz aqui alguns pré-ajustes nos filtros aqui, e esse parafuso ele incide na polarização da onda por efeito capacitivo, eles são aterrados com a carcaça, e o parafuso que está do outro lado também tem um efeito capacitivo de acoplamento. Então nós fazemos uma pré-seleção, uma pré-sintonia, um ajuste fino no parafuso do lado e ajustamos a banda exatamente aqui nesse parafuso. Eu não vou mexer aqui, eu mexi no outro vídeo, vocês já viram, mas nós conseguimos determinar a incidência dos feixes, né, hertzianos, ou seja, dos feixes do sinal de RF aqui dentro do nosso trato da parábola. Vamos lá. Então, a antena eu desloquei ela um pouco. Como ela está virada um pouco para cá, ela está reincidindo mais. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Ela está quase alinhado com o receptor. Então ela vai reincidir muito no meio. Tá? Se nós virarmos um pouco aqui, ó, o receptor está nessa direção, então ele vai reincidir um pouco mais nas laterais. Aí. Deslocou o feixe de reincidência do meio para as laterais. Deixa eu ver aqui. Então nós temos um pouco do sinal reincidindo aqui e vou retornando, e também aqui, ó. Então é proporcional ao deslocamento que nós fazemos. Como as paredes elas funcionam como um refletor natural pela intensidade de RF que está no ambiente, nós conseguimos sintonizar muito bem. Agora, se eu virar a antena para esse lado aqui, ó, deixa eu virar ela ao contrário. Tirar o áudio ali só para falar. Então aqui, ó, nós temos uma boa rejeição, porque o sinal ele tem uma certa dificuldade de bater nesse ângulo e reincidir sobre o prato parabólico. Então nós temos uma atenuação natural. Entendeu? Como o sinal está vindo dali, ele não consegue bater aqui e refletir novamente lá para dentro. Mas se nós virarmos para esse lado aqui, ó, isso. Voltar o áudio. Então, aqui nós temos agora nós temos uma certa rejeição
frente e costas nessa direção, já que o sinal está vindo dessa direção. Só que ele bate na parede e reincide sobre o prato parabólico. Aqui, ó. Dá pra... Então ele está vindo ali, ó. O sinal está batendo nessa lateral e sendo refletido novamente ali para o centro. Deixa eu rejeitar um pouco de ruído aqui. Esses parafusos servem justamente para isso. Pronto. Então vocês viram aí vocês viram aí um pouco do ajuste. Aí, ó. Melhorou até um pouco da rejeição. Disse que a região já esteve entre as mais violentas do país e afirmou que a atuação do governo permitiu recuperar áreas que antes eram Então, pessoal, aqui não resta dúvidas que o sinal está batendo na parede, está batendo aqui no prato parabólico e retornando. Se eu obstruir aqui, ó, como o sinal está batendo ali e reincidindo no meio, né, que eu sei que ele está batendo no meio, só que nós temos uma boa reflexão, porque a parede é ampla, está batendo e a gente tem um pouco mais de dificuldade para bloquear o sinal. Aí vem a seguinte pergunta: por que ali, com ela virada para o transmissor, se eu colocar a mão no meio, atenua mais do que com ele voltado para a parede? Porque a parede está funcionando como um espelho, refletindo lá, retornando aqui e entrando aqui na cavidade. Então a gente tem uma boa concentração de sinal. Eu tenho que obstruir quase que a boca da cantena toda. Desculpa, torceu aqui. Eu tenho que obstruir a boca quase da cantena toda, porque a concentração de sinal é muito forte nessa direção. Diferente ali, né? Como o sinal ele é omni e não tem uma parede que reflete diretamente, né? A parede da cozinha está lá na frente. Então nós temos um índice de atenuação maior, né, naquela direção. Por isso, quando eu colocar a mão no meio lá, aqui, ó, não está nas laterais, o sinal está chegando assim, aqui, ó. Deixa eu virar um pouco. Aí, ó. Então o sinal está batendo na parede e retornando aqui, ó. E com uma certa qualidade, né? Aí tampando a boca da antena, não é aqui por cima, não tem problema a latinha estar apontada para a parede, porque os feixes eles vêm espalhados, batem aqui e retornam aqui para dentro. A gente consegue descobrir um pouco, né, melhor, está no rumo da própria antena. Aqui, ó. O fio está aqui, então vai ter um pouco de... você vai conseguir enxergar o sinal sendo atenuado naturalmente, principalmente na parte onde o alimentador se encontra. Bom, tem como a gente ajustar aqui também um pouco melhor para rejeitar ruídos. Esses parafusos, eles fazem parte do que é chamado de filtro de cavidade, por efeito capacitivo, né? Então nós estamos recebendo aí o sinal, a gente faz um pré-ajuste para melhorar aí a nossa recepção aí, e está tendo uma boa recepção pela antena. Não é aqui pelas costas, né? O sinal não está batendo lá, até porque ela está de costas para o transmissor. Então a gente está recebendo por ali. Se eu pegasse outro elemento refletor e colocasse aqui, aí sim, a gente receberia o sinal, reincidiria aqui
o sinal vai chegar fora de fase aqui dentro, até porque esse filtro aqui ajuda a regular a fase do receptor, e a gente conseguiria fazer o que é chamado de polarização cruzada. Eu acho que eu consigo fazer isso. Eu tenho um outro refletor ali de um super ouvido que eu estava montando, daquele do mestre Newton Braga. Deixa eu ver se eu faço um teste. Aí, ó, não coloquei pausa nem nada. Negócio ao vivo aí, ó. Tentar reincidir o sinal aqui. Como o sinal está muito forte vindo nessa direção, fica até um pouco difícil de eu derrubar o sinal. Mais difícil do que se eu estivesse apontando a antena para o transmissor. Como eu disse para vocês, a parede serve como um espelho e está concentrando muito sinal. Mas eu descobri um ponto, né, de polarização cruzada. É aqui. Deixa eu ver aqui. Mas o TSE acabou indeferindo o pedido, estava inelegível ainda. Pronto. E esse é o ponto de polarização cruzada. Não precisa encostar uma antena na outra. O simples fato de aproximar aqui e direcionar, o sinal vem de lá, bate aqui e é refletido aqui na antena, causando defasamento do sinal refletido. Aí vocês viram a tela no meio ali uma faixa no meio da tela. Muitas vezes isso acontecia na recepção analógica, porque o sinal batia nas nuvens e ele vinha multipercurso por polarização cruzada, então você tinha dificuldade de sintonizar. Aí vinha o ajuste do scale, né? Você posicionava a sonda na melhor posição e conseguia receber os canais ajustando ali o ângulo, o melhor ângulo do alimentador, do feed-horn. Ouvintes específicos. A Polícia Federal também vai analisar se uma mensagem é de votação ou se existem sinais concretos de planejamento de votação. Bom, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais um teste. Depois eu vou fazer alguns vídeos explicativos com folhas. Eu imprimi um material amplo ali. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre um sistema de recepção de satélite em frequência modulada, alguns estágios que acontecem tanto do lado da transmissão quanto da recepção. Talvez eu faça um transmissor analógico nessa faixa de frequência e a gente vai tentar fazer um receptor do zero, né? Tanto o transmissor quanto o receptor. E a minha ideia final
é tentar fazer um ponto a ponto da minha casa na padaria de um amigo meu. Ele tem uma padaria, eu conversei com ele sobre o teste, só não expliquei o que era, né? A gente vai ver se consegue fazer aí um teste para vocês verem. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até os próximos vídeos. Opa!